Fine. Don't leave me hanging. There you go. David Duchovny é um ator, diretor, roteirista e produtor americano, e os talentos dele não param por aí. Ele também tem 5 romances publicados e 3 álbuns de música. Nesse vídeo a gente vai contar como esse artista multifacetado começou a carreira e como ele alcançou esse sucesso todo. Mix Show apresenta... David Duchovny, como é a vida do agente Mulder e quanto ele ganha. David William Duchovny nasceu em 7 de agosto de 1960 na cidade de Nova York. A mãe dele, Margaret, imigrante da Escócia, trabalhava como professora e administradora escolar. O pai, Amram, de família judia, era escritor e publicitário. Ele publicou vários livros, incluindo um romance autobiográfico. A avó paterna de David tinha imigrado da Polônia no início do século XX, e o avô se mudado para os Estados Unidos de Berdichev, província de Kiev, nesse mesmo período. Aliás, o avô dele era jornalista do jornal matinal de Nova York. Ele tem um irmão mais velho, Daniel, e uma irmã mais nova, Laura. Daniel, assim como David, se dedicou ao cinema e se tornou diretor e diretor de fotografia. David foi crescendo e se tornou uma criança introvertida e insociável, mas ao mesmo tempo ele tinha habilidades mentais brilhantes, e graças a elas, ele ganhou uma bolsa de estudos numa escola cara e prestigiosa em Nova York. Um colega de turma dele era John Kennedy Jr., filho do 35º presidente dos Estados Unidos. David era amigo de John e tinha contato com ele até a morte trágica do rapaz em um acidente de avião em 99. Quando David tinha 11 anos, os pais se divorciaram e o pai foi morar na Europa. Isso foi um verdadeiro golpe para ele. Depois de terminar o ensino médio como representante de turma em 78, ele entrou para a Universidade de Princeton para estudar pedagogia. Lá ele jogava no time universitário de basquete e beisebol. Um fato é que durante o ano letivo, David ficou gravemente ferido durante um jogo de basquete. Depois disso, ele mal enxergava com o olho direito e teve que usar lente corretiva. Mas apesar disso, ele não desistiu dos esportes favoritos. Quando não estava estudando, ele trabalhava meio período como entregador de supermercado, vigia e barman. Mas essa carga de trabalho não impediu que ele se formasse com honras. Aliás, ele fala bem francês, hebraico e latim. Em 82, ele entrou na pós-graduação da Universidade de Yale, onde recebeu o título de mestre em literatura inglesa. Naquela época, ele estava considerando uma carreira como escritor, e ele escreveu várias obras e até foi indicado ao Prêmio Universitário da Academia de Poetas Americanos pelo excelente trabalho em literatura. Depois disso, ele começou a trabalhar na tese dele de doutorado em filosofia, mas nunca terminou porque estava pensando seriamente em uma carreira de ator. Desde os primeiros anos de estudante, ele ficou viciado em teatro e até participou de produções off-Broadway. E em 87 ele foi convidado para aparecer numa propaganda da cerveja Löwenbräu. O processo de filmagem inspirou tanto o cara que ele se matriculou num curso de teatro, abandonando o doutorado. Em 88, David estreou na telona, fazendo uma participação especial no melodrama Uma Secretária de Futuro. O filme ganhou 4 Globos de Ouro. E no ano seguinte ele estrelou o drama de comédia New Year's Day, e durante as filmagens ele teve um breve romance com Maggie Wheeler. Em 1990 ele apareceu em Denial, Lado Escuro da Paixão, Sob a Sombra do Mal e Julia e seus 2 amantes, e interpretou uma agente da narcóticos transgênera, Denise Bryson, em 3 episódios da icônica série de TV Twin Peaks. DEA's interest in you stems from allegations made by an RCMP officer that you stole drugs being used by him in a sting operation. Denise, I believe I'm being set up. No set, ele começou um relacionamento com a atriz Cheryl Lee, mas as coisas logo esfriaram e eles terminaram. Em seguida, ele foi aumentando a lista dele com os filmes Viva Vava Morreu, O Juízo Final, Ruby, O Rápido de Sophie, Chaplin e Beethoven o Magnífico. Nesse último, David fez uma participação especial, mas muito memorável. I mean, you're interested? Absolutely. We've smelled a lot of stuff, Giorgio, but I think I speak for myself as well as the Brewmeister when I say yours smells the best. That's great. Thanks a lot. Thanks a lot.
É difícil esquecer o pobre coitado que foi arrastado pelo gramado pelo São Bernardo gigante. Na mesma época, ele fez o filme sensual Red Shoe Diaries e a série com o mesmo nome que teve 5 temporadas e ficou popular entre os telespectadores. Ele apareceu como um amante abandonado e contador de história, e esse papel foi o primeiro trabalho significativo na carreira dele. Starting with self-respect. For the first time in my life, I feel like I have it all. Get my drift? Seriously, Red Shoes. Sometimes that's the only way out. Nessa onda de sucesso, eles filmaram várias continuações da série nos próximos 10 anos. Em 93, David fez o papel de escritor no suspense California. Na história, o personagem está coletando material para o novo livro dele sobre criminosos psicopatas e um deles ele conhece pessoalmente. First time I understood that woman as a human being. I was walking where she walked, where she killed. I was in her skin, I was looking through her eyes. No mesmo ano, ele começou a trabalhar na série de ficção científica Arquivo X como agente especial do FBI Fox Mulder, um teórico da conspiração que acredita que a irmã foi abduzida por alienígenas. Ele contracenou com Gillian Anderson, que interpretou a parceira Dana Scully. Who did you take off to get stuck with this detail, Scully? Actually, I'm looking forward to working with you. I've heard a lot about you. Oh, really? I was under the impression that you were sent to spy on me. Curioso é que no teste David foi inteligente em se destacar da multidão dos outros candidatos ao papel. Todo mundo tinha que usar um terno clássico, aí todo mundo ficava exatamente igual. Todo mundo menos David, que na última hora colocou uma gravata amarela brilhante com um porco desenhado, o que chamou a atenção desde os primeiros segundos. Apesar disso, o criador da série, Chris Carter, a princípio não ficou impressionado com David. Ele tinha uma aparência muito comum. Mas depois dos primeiros testes, Carter percebeu que não dava para tirar os olhos dele na tela. Na vida real, David é bem cético, então ele achou que o projeto não ia durar muito, mas a série foi um verdadeiro sucesso. Hoje, talvez todo mundo conheça a famosa frase do Arquivo X: "A verdade está em algum lugar próximo". A série teve um total de 11 temporadas e a última delas estreou em 2018, 25 anos depois do começo do projeto. O próprio David foi o personagem principal de Arquivo X por 7 temporadas. Depois disso, ele aparecia de tempos em tempos em episódios separados. A série também deu nos filmes Arquivo X o filme e Arquivo X Eu Quero Acreditar, em que David fez um dos papéis principais. Enquanto estava trabalhando nas primeiras 3 temporadas, ele ganhava $150 mil por episódio, o que equivale a 3,6 milhões por ano. A partir da quarta, ele ganhava 240 mil por episódio ou 5,8 milhões por ano. Isso equivale a 10 milhões hoje, levando em conta a inflação. Quanto aos filmes, David levou 4 milhões pelo primeiro e 6 milhões de dólares pelo segundo. Vale dizer que o sequestro de Mulder por alienígenas no final da 7ª temporada não foi planejado. Foi uma medida necessária porque surgiu um conflito entre David e a 20th Century Fox. Ele entrou com uma ação judicial de 25 milhões de dólares contra a empresa, alegando que, de acordo com o contrato, ele deveria receber 5% dos lucros. Mas no final das contas ele ganhou muito menos, mesmo o projeto sendo um grande sucesso. No fim de tudo, as contas foram ajustadas em 20 milhões de dólares, mas as relações entre as partes ficaram prejudicadas e David saiu da série. Mas o papel do agente Mulder fez ele ficar famoso no mundo todo e realmente virou cult. Muitos espectadores e críticos de cinema dizem com certeza que esse é o melhor papel da carreira dele. Enquanto estava fazendo a série e filmes, ele foi indicado a vários prêmios de cinema, como o Saturno, o Emmy e também o Globo de Ouro, que ele ganhou em 1997. Ao mesmo tempo, ele fez outros projetos. Ele dublou os desenhos Eek the Cat, Duckman, Detetive Particular e também os Simpsons. O repertório só foi crescendo com as séries Frasier e The Larry Sanders Show. Nessa, ele fez papel dele mesmo, mas fazendo imitações dos personagens principais. Acima de tudo, os espectadores se lembram do último episódio da série, em que ele fez uma paródia da famosa cena do interrogatório de Sharon Stone em Instinto Selvagem. Pelo trabalho em The Larry Sanders Show, David foi indicado ao Emmy de melhor ator convidado em série de comédia. Não era só o talento dele que era elogiado, mas também o carisma. Em 96, a revista People nomeou David como uma das 50 pessoas mais bonitas do mundo.
E no ano seguinte, a revista GQ o nomeou o Homem do Ano. Naquela época, a vida pessoal dele estava muito intensa. Diziam que ele saiu com as atrizes Perry Reeves, Sharon Stone, Dana Wheeler Nicholson e Winona Ryder, além da cantora Lisa Loeb. Ele negou alguns dos romances e se recusou a comentar sobre outros. O que ele admitiu abertamente foi que não sabia como construir um relacionamento monogâmico. Não é nenhuma surpresa que os fãs de Arquivo X ficaram se perguntando se os atores principais estavam tendo um caso. Corria o boato de que David queria ficar com Gillian no começo, mas ela tinha rejeitado e começou a sair com o decorador, que mais tarde se tornou o marido dela. Ofendido, David falou que Gillian era feia e nada atraente. Por muito tempo a convivência deles foi um gelo, mas com o tempo eles ficaram amigos e, segundo rumores, mais tarde a coisa deu sim em romance, mas nenhum dos dois confirmou isso. Em 97, David finalmente encontrou uma mulher com quem ele queria casar, e foi com a atriz Tia Leone. Eles se casaram na capela da escola em que a mãe de David lecionou por muitos anos. Tiveram 2 filhos, Madeleine West e Kid Miller. Também em 97, David estrelou a série de mistério Millennium e o aclamado drama Brincando com a Morte, no qual interpretou um cirurgião. I was operating on a patient and the patient died. Was it your fault? I was under the influence of narcotics and amphetamines at the time, so yeah, you could say it was my fault. O trailer do filme deixou a galera intrigada com cenas explícitas de David com a colega Angelina Jolie, mas essas cenas não passaram no filme em si. Angelina disse que elas foram cortadas da versão final. No ano seguinte, David dublou ele mesmo no desenho Dr. Katz, terapeuta profissional, e também trabalhou como um dos roteiristas. A popularidade dele estava no auge, e até dedicaram uma música a ele em 99. A cantora Bree Sharp escreveu e interpretou a música David Duchovny, mostrando simpatia e respeito por ele. Essa música foi um verdadeiro sucesso. No início dos anos 2000, David participou de Quem Quer Ser um Milionário e também apareceu na comédia romântica Feitiço do Coração, que ele diz que foi o melhor filme da carreira. Come on. Come on. Come on, I'm not doing this anymore. We're going back to eating in the kitchen. Come on. God damn it, Mel. Come on back here and eat in the kitchen like a normal person. Come on! Uma curiosidade, George Clooney convidou ele para fazer esse filme porque ele teve que parar de filmar por conta da agenda lotada, mesmo gostando muito do roteiro. Em 2001, David fez as comédias Zoolander e Evolução. E para fazer esse último, ele recusou um papel em Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones. Em seguida, ele fez Full Frontal, Life with Bonnie, Connie and Carla, As Rainhas da Noite e Totalmente Apaixonados. Nesse último, David não só fez um papel, mas também trabalhou como diretor e roteirista. Aliás, ele escreveu o roteiro do filme em só 6 dias. Além disso, ele apareceu em um episódio de Sex and the City. Em 2005, ele fez um papel importante no melodrama Totalmente Apaixonados e no ano seguinte, na comédia dramática Um Elenco do Barulho. David também dublou um personagem do desenho animado Queer Duck, o filme. Em 2007, ele fez os filmes Coisas que Perdemos pelo Caminho e Si J'étais Toi, além da série Californication, em que ele também trabalhou como diretor e produtor. Nesse projeto, David apareceu como o escritor Hank Moody, que está passando por crises pessoais e criativas. Okay, big guy, you and me. We've never done this before, but desperate times call for desperate measures. My name is Hank. O projeto durou 7 temporadas e durante esse período ganhou status de icônico. A performance brilhante dele foi muito aclamada pela crítica e ele ganhou o Globo de Ouro pelo papel nessa série. Aliás, David foi o primeiro ator a receber essa estatueta pelo trabalho em vários gêneros, drama e comédia. David recebeu $225 mil por cada episódio de Californication, e isso equivale a $2,7 milhões por ano. Em 2008, ele se separou da esposa. O motivo foi o aumento patológico da libido do cara, e é por isso que ele vivia traindo a esposa. Depois da separação, Duchovny fez tratamento para dependência e um ano depois eles voltaram.
Mas em 2011 eles se desentenderam de novo e em 2014 se divorciaram oficialmente. De acordo com rumores, David pediu o divórcio depois de saber que Thea tinha um amante. O processo de divórcio foi pacífico e hoje em dia eles têm um relacionamento bem amigável. Nesse período, ele aumentou a lista de filmes dele com o melodrama Amor por Contato e a comédia Ovelha Negra, em que ele fez um cara que era louco por cabras. Engraçado que nesse filme tem um bar mexicano que serve a cerveja chupa-cabra. É uma criatura desconhecida pela ciência, exatamente a que Dave estava procurando como agente Mulder em Arquivo X. Depois ele fez o suspense Phantom, na Última Missão, o drama Mais de 1000 Palavras e a série Aquários. Nessa série, ele também atuou como diretor e produtor. That's the best time to strong-arm somebody before they know what they're dealing with. Don't worry, whatever I decide to do, I will leave you out of it. You don't have to worry about me. Look at you. Em 2015, ele se aventurou numa nova área. Ele lançou o álbum musical Hell or High Water, com músicas que ele mesmo compôs. O álbum não foi popular, mas ele mesmo não ficou chateado, porque a música para ele é só uma forma de expressar os sentimentos. Ele não pensa em construir uma carreira nessa área. Nos próximos anos, nosso herói lançou mais 2 álbuns e saiu em turnê pelos Estados Unidos e Europa. Ele doou o dinheiro que ganhou para uma fundação que apoia a educação musical. David também se arriscou no campo literário. Em 2016, ele lançou o primeiro livro, Holy Call, A Modern Day Dairy Tale. A edição de estreia foi incluída na lista dos mais vendidos do The New York Times. Depois ele escreveu mais 4 romances. Também em 2016, David apareceu em um episódio de Better Things e também encantou os fãs retornando como protagonista de Arquivo X. Dessa vez ele também trabalhou como roteirista e diretor. No mesmo ano, ele ganhou uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Em 2017, ele retornou ao papel da agente antidrogas transgênero Denise Bryson em Twin Peaks. Na mesma época, vazaram para a mídia uns rumores sobre um novo romance dele. Foi com a ex-atleta Monique Pendlebury, 3 décadas mais nova que ele. Eles se conheceram em uma loja de um dos amigos dele. Ela trabalhava lá como vendedora. O casal esconde os detalhes da vida pessoal dos olhares indiscretos e raramente aparece em público. Em 2020, David fez o filme de terror Jovens Bruxas Nova Irmandade. E em 2021, ele apareceu em um episódio da minissérie The Chair. Depois ele apareceu nas comédias A Bolha, A Guerra entre Herdeiros e em 2023 no melodrama Certas Pessoas e na série A História do Mundo Parte 2. Depois ele atuou nos filmes O Que Acontece Depois e Bucky Effing Dent, com um roteiro que é baseado num romance que ele escreveu. Ele também trabalhou como diretor desse filme. O ator também vai aparecer no suspense Unearthed e vai protagonizar a adaptação para o cinema de outro romance, Truly Like Lightning, mais uma vez dirigindo e produzindo. Ao longo dos anos de carreira, ele dublou vários videogames e também colaborou com várias marcas. Ele apareceu em comerciais da AT&T, da marca de relógios Baume & Mercier, do Samsung Galaxy, da moeda digital Flexa, da plataforma de eventos online Kaltura e dos métodos de condicionamento físico da Lagri Fitness. Ele leva um estilo de vida saudável. Ele se exercita regularmente, toma vitaminas e é vegetariano há anos. Ele gosta muito de animais. Em 2016, lançou uma campanha online chamada Lick My Face, que visa arrecadar dinheiro para abrigos com animais de rua. Aliás, quando ele era criança, ele teve 4 gatos e 3 cachorros. Ele também é um ambientalista e prefere dirigir carros elétricos. Ele tem um Ford C-Max híbrido na garagem. E para viagens curtas, ele vai de Vespa. Aliás, é interessante que ele passou na prova de direção com 27 anos na segunda tentativa. E o primeiro carro dele foi um Dodge Dart 1972 que ele comprou por $500. Ele também tinha um Toyota e uma BMW. Hoje a fortuna dele é estimada em $80 milhões que ele gasta em imóveis. Teve uma época em que ele era dono de uma mansão em Malibu, com vista para o mar e para as montanhas. Ele morava lá com a esposa e filhos. A propriedade de 604 metros inclui 5 quartos, 5 banheiros, cozinha, sala de jantar e várias salas de estar. Além da casa principal, o terreno de 2,2 hectares tem casas de hóspedes e de praia, além de uma garagem para 3 carros e 2 piscinas. Em 2008, ele vendeu essa propriedade para Mel Gibson por $11,5 milhões. Ele depois comprou um apartamento em Manhattan por 6,25 milhões e essa propriedade é composta por 3 estúdios de arte separados que foram convertidos em uma área de 5 quartos, cozinha e estúdio, uma sala de estar e uma cobertura aberta.
Em 2013, o apartamento foi colocado à venda por 9,25 milhões de dólares. Em 2012, ele comprou outro apartamento moderno em Nova York por 6,25 milhões. O apartamento tem 3 quartos com vista panorâmica do Central Park, 3 banheiros, cozinha, sala de estar, academia, escritório, mini biblioteca e cobertura aberta. Em 2021, ele colocou o apartamento à venda por 7 milhões e meio de dólares. David também é dono de uma casa em comum em Malibu. Ele converteu um vagão de trem em um espaço residencial. Os colegas falam dele como uma pessoa amigável e agradável, mas David, por outro lado, admite que gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de usar a popularidade para ganhar roupa esportiva de presente ou sentar na primeira fila no jogo de basquete. Até o momento, ele tem uma filmografia com mais ou menos 80 filmes. Qual é o seu filme preferido com David Duchovny? It was wonderful to see you both. Good night. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. E não se esqueça de se inscrever para não perder nada do que vem por aí.